Oi meu povo, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Mais uma vez estamos aqui diante da presença de Deus para falar sobre um assunto através do projeto Conectados na Palavra. Então, antes de nós começarmos a falar sobre essa curiosidade interessante que estamos no livro de Coríntios, acione aí o sininho de notificações, se inscreva no canal, porque sempre que você tiver uma dúvida, lá tem pessoas abençoadas por Deus para poder esclarecer algumas curiosidades, alguns assuntos bem interessantes segundo a palavra de Deus, amém? Então hoje eu quero falar bem rapidinho com vocês aqui o que significa quando Deus fala assim na sua palavra: Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Muitas pessoas acreditam que isso Deus pega as pessoas que não têm sentido nenhum na vida, as pessoas que estão destruídas, as pessoas que não são nada, para confundir que são. E pelo fato de você ler essa palavra com tanta ênfase isso, mas a verdade é que não. Quando nós lemos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Paulo aqui está tratando, dentro desse contexto, uma mensagem alteramente rejeitada por grande parte dos sábios, porque naquela época, quando Jesus morre na cruz para salvar a nós, eles acreditavam que era loucura. E está escrito aqui no capítulo 1, no versículo 18, que diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, pois está escrito. Então quer dizer o quê? Que para eles era uma loucura Jesus vir na terra morrer por nós. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, que isso que está escrito em Coríntios. A mensagem de que Deus se fez como um homem e habitou entre nós, morreu na cruz para tirar todos os nossos pecados, é uma loucura e um escândalo para muitos, principalmente para os judeus e gregos que viam a cruz como uma completa derrota. Ou seja, eles não acreditavam que Jesus poderia vir, morrer por nós e ter esse contexto todo que a Bíblia nos mostra. Porque as pessoas querem acreditar não somente naquele tempo, mas no tempo de hoje também. As pessoas querem acreditar em sua própria sabedoria, nas suas ciências, né? Eles buscam respostas para todas as coisas segundo a inteligência humana, as questões da vida. Mas infelizmente isto que aconteceu, isto que a Bíblia nos relata, é realmente loucura para os que não acreditam em Cristo. Entendeu? Por isso que a Bíblia vai dizer assim: quem está na carne não consegue compreender as coisas do Espírito, porque a única forma de você entender as coisas do Espírito é por intermédio da graça e da palavra de Deus. Se você anda em Espírito, você consegue entender as coisas do Espírito, mas se você anda segundo a carne, você não consegue entender. Então é loucura realmente. Então os homens, eles acreditam na sua sã sabedoria, naquilo que estudam, naquilo que vê, mas nós agimos por intermédio da fé, que é acreditar mesmo quando não se vê, né? Então tudo isso leva os servos de Deus a serem considerados pelo mundo como loucos e fracos. E aqui que entra a fala de Paulo a respeito de que Deus escolheu as coisas loucas do mundo e as fracas para envergonhar os fortes e sábios. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Aqueles que se exaltam e acham que seu entendimento é a verdade e desconsideram a vontade de Deus são aqueles que se acham os fortes e os sábios do mundo. No entanto, Deus os envergonha quando faz uma grande obra através daqueles que se chamam humildes, que reconhecem sua pequenez e a sua dependência, que fazem grandes obras vindas de Deus, não para a sua própria glória, mas para a glória de Deus, com a força de Deus. Ou seja, nós aprendemos que é loucura acreditar em Deus para eles, acreditar nessa fé. Então, por que Deus escolhe nós? Porque nós temos o coração voltado literalmente para Deus. E para essas pessoas que vivem segundo o seu entendimento, a sua sabedoria, acreditar naquilo que não se vê, naquilo que é extraordinário, é loucura.
porque é isso que a fé nos mostra, é acreditar mesmo quando não se vê. Porque Deus, ele não age segundo a vontade dos homens, ele age segundo a sua própria vontade. Então não tem como ninguém querer mandar em Deus e nem entender as coisas de Deus, porque Deus, ele é inexplicável. Nós apenas temos que crer. Então, a partir do momento que você decide viver o Evangelho de Deus, acreditar em Deus, você se torna louco para as pessoas que não crerem nisso. E foi assim que aconteceu nessa época aqui. Eles não acreditavam que Jesus poderia ter descido como um homem, morrido na cruz para nos salvar. Então para eles era loucura, e não só para eles, mas nos dias de hoje nós encontramos muitas pessoas que questionam as coisas porque querem entender as coisas de Deus, na qual às vezes não há explicação, porque Deus é Deus. Então quando nós lemos esse texto dizendo Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, não está querendo dizer que Deus pega um louco qualquer na rua, uma pessoa tribulada, só para humilhar as pessoas que são as pessoas sábias, né? As pessoas que, sei lá, são diferentes. A Bíblia não está querendo dizer, está querendo dizer que por intermédio da sua crença em Deus, a sua confiança em Deus, ainda que a pessoa seja fraca, através da fé, através daquilo que ela acredita que é o Senhor, ela se torna diferente, porque Deus renova, né? Então, por intermédio de Deus, as pessoas se transformam, e isso é loucura aos olhos humanos, aos olhos dos homens, né? E então, quem pratica as suas palavras e adoram a Deus, a gente não quer o que o mundo oferece. Nós não queremos o que o mundo, porque o limite para nós é o céu. E o limite para as pessoas que se acham sábias, que acham que tudo no mundo é só as suas informações concretas, a sua lógica, elas acreditam que o mundo para eles é o limite, mas para nós não, porque nós acreditamos na palavra, nós somos escolhidos por Deus e acreditamos mesmo quando não se vê. E aí por isso que nós temos essa confiança grande, e é loucura aos olhos do homem, é loucura sim, mas nós acreditamos e estamos confiantes que o limite é o céu. Então, ainda que pareça loucura aos olhos do homem, acredite, você é chamado e escolhido. E quando você estiver lá jogado às traças, amargurado de espírito, lembre-se que a sua fé fará você alcançar lugares altos, e o céu para você é o limite. Então, ainda que os outros riem de você, e que ainda que pareça loucura para os homens, para Deus você tem um grande valor, porque Deus, ele age segundo a sua própria vontade e não segundo a lógica do homem. Amém? Deus abençoe a sua vida, espero que você tenha entendido essa palavra em nome de Jesus.